Fala, galera aí da MED. Vamos aí para a nossa segunda aula do VMIT, né? Hoje já é uma aula mais sobre a ventilação mecânica, né? Mais especificamente sobre uma avaliação, uma visualização dos conceitos básicos, né? Dos modos ventilatórios que mais usamos aí na prática clínica. Bom, vamos lá então, né, conforme eu falei, né, aqui eu vou priorizar aulas curtas, tentar ser o mais didático possível, né, para ajudar aí na compreensão de vocês sobre esse tema tão importante aí no cenário atual, que é ventilação mecânica. Bom, conforme falamos na aula passada, né, nós, em ar ambiente, né, respiração espontânea, nós estamos fazendo uma respiração com pressão negativa, né? Então, o ar entra dentro dos alvéolos baseado numa contração dos músculos respiratórios, principalmente o diafragma, vai fazer uma pressão intrapleural negativa, né, uma pressão intraalveolar negativa e é o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Já o respirador, o ventilador mecânico, né, ele faz diferente. Né? O paciente respira com uma pressão positiva nas vias aéreas. Né? Ocorre um fluxo de ar que o respirador dá para o meu paciente para que consiga entrar ar nos pulmões. Já a expiração, tanto na expiração espontânea quanto na expiração de uma ventilação mecânica, é uma expiração passiva, né, baseada com a retração elástica dos pulmões. Bom, didaticamente, nós podemos separar, né, colocar que o ciclo respiratório no ventilador mecânico tem 4 fases distintas. Né? Primeira fase é o disparo. O que é o disparo? Né? O disparo é o início da inspiração pelo respirador. Esse disparo pelo respirador pode acontecer de 2 formas. Ou sendo iniciado pelo paciente, né? O paciente que faz o disparo, né, desse ciclo respiratório, que faz com que haja o início desse ciclo respiratório, ou seja, quando o paciente tem drive ventilatório, tem esforço respiratório. Ou esse disparo pode ser feito pelo ventilador, pela ventilação mecânica. Tá? Quando o disparo é feito pela ventilação mecânica, né, é dito que é um disparo a tempo. Por quê? Porque o respirador, quando o paciente não tem drive ventilatório, né, o respirador dá uma incursão, faz um ciclo respiratório a cada determinado tempo. Isso é baseado na frequência respiratória que a gente coloca para o paciente. Por exemplo, se nós colocamos uma frequência respiratória de 10 incursões respiratórias por minuto, né, 1 minuto, né, vocês sabem, né, costuma ter quantos segundos em 1 minuto? Acho que ainda costuma ter em torno de 60, né? Então, 60 segundos. Com 10 inspirações, a cada 6 segundos, o respirador vai fazer um ciclo respiratório, vai fazer um disparo. Tá? Então, esse é um disparo pelo ventilador. Se o paciente tem drive ventilatório, né, dependendo do modo ventilatório, quem vai disparar, quem que é? O paciente. Então, o disparo é o início da inspiração. Como que se dá esse início? É a primeira fase. Segunda fase. Segunda fase é a inspiração propriamente dita, né, em que o ventilador vai jogar aquele fluxo de ar, né,
para dentro do paciente, vai gerar aquele determinado volume corrente para esse paciente. Isso é a fase inspiratória. A terceira fase do ciclo respiratório de uma ventilação mecânica, e assim eu sempre falei, né, falei para os alunos, né, para os internos e tudo mais, eu acho que esse é o grande segredo da ventilação mecânica, é entender como que ocorre a ciclagem do paciente. O que é ciclagem? Ciclagem é a passagem da fase inspiratória, onde está tendo um fluxo de ar para dentro do paciente, para a fase expiratória, em que a válvula da expiração se abre no ventilador e permite, né, que o volume de ar que entrou permite que ele saia. Só lembrando que a expiração é passiva. A inspiração aí depende do modo ventilatório. Então, a ciclagem é a passagem da ins para expiração. Tá? Um segredo importante. Nós vamos falar dos principais modos ventilatórios, né? Os três principais aí são o assistido controlado a volume, né? Assistido controlado a pressão e a pressão de suporte ventilatório. Aí nós vamos falar como que ocorre essa ciclagem desses modos ventilatórios. Os modos ventilatórios, eles podem ser classificados segundo o tipo de ciclo respiratório. Isso vai definir o modo básico do respirador, né? Ou seja, se o meu paciente está fazendo uma ventilação controlada, uma ventilação assistida controlada, se está em SINV ou se está em CPAP. Mais comum usar CPAP, pressão de suporte. Mas vamos explicar um pouco o que é isso, né? O tipo de ciclo respiratório define um modo básico, né? No modo controlado, ele só permite ciclos o quê? Controlados no respirador. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que é um ciclo assistido, que é um ciclo controlado. O modo assistido, AC, assistido controlado, permite ao meu paciente, né, ciclos assistidos ou ciclos controlados. O modo SINV, da sigla seria ventilação mandatória intermitente sincronizada, é um modo não muito mais um pouco em desuso, talvez atualmente, né? É um modo, digamos aí, meio híbrido, que ele permite, né, que o meu paciente tenha ciclos controlados, permite que o meu paciente tenha ciclos assistidos e permite ainda que esse meu paciente tenha junto ciclos espontâneos, realmente, né? Uma mistura danada aí de tipos de ciclo no mesmo modo ventilatório. E temos o modo CPAP, que é quando o respirador mantém uma pressão positiva em vias aéreas. Normalmente isso é utilizado, né, com pressão de suporte na prática clínica. Né, durante a inspiração tem uma pressão de suporte. Né, mais para frente, por incrível que pareça, é um modo de desmame, mas é um modo talvez mais difícil de entender do que os outros dois. Então, num primeiro momento, eu quero que vocês aprendam, né? A gente vai ter aula de assistido controlado a volume, assistido controlado a pressão, né? Então, iniciando uma ventilação mecânica, é isso que a gente vai colocar. Então, é isso o meu objetivo primário aqui. E esse modo CPAP, ou CPAP com pressão de suporte, né, os ciclos são espontâneos. E os modos ventilatórios podem ser também classificados de acordo com o tipo de controle do respirador sobre cada ciclo. Né? Então, define o controle. Normalmente, né,
eu escolho aí, né, o controle pode ser, geralmente, principalmente quando está assistido controlado, né? Define o controle, então, se o meu respirador faz um controle a volume, né, ou a pressão controlada, né? Se o meu respirador utiliza, né, esse parâmetro primeiro de volume, ou seja, dá aquele volume corrente pré-determinado, né, para o meu paciente, ou se ele faz um controle maior sobre a pressão das vias aéreas. Aqui voltando sobre o ciclo respiratório, né? Tipo de ciclo respiratório. Conforme eu falei, né? Podemos ter ciclos controlados, ciclos assistidos ou ciclos espontâneos. O que é o ciclo controlado? O ciclo controlado é aquele em que o meu ventilador faz o quê? Faz o disparo do meu paciente, faz o disparo do ciclo respiratório. A fase inspiratória, o controle da fase inspiratória é feita também pelo ventilador, né? Vai depender dos outros parâmetros, mas quem dita as regras, quem comanda essa inspiração é o ventilador. A ciclagem vai depender aí do modo de controle, né? E a expiração sempre o quê? Sempre passiva. O que é um ciclo assistido? Um ciclo assistido é um ciclo em que o meu paciente fez o disparo do ciclo, né? Então, acontece um ciclo assistido quando o meu paciente tem o quê? Quando o paciente tem drive ventilatório. A fase inspiratória é realizada por quem? A fase inspiratória é realizada também no ciclo assistido pelo ventilador. Percebam que a única diferença entre o ciclo controlado e o ciclo assistido é quem faz o disparo desse ciclo. Né? Se é o ventilador, é um ciclo controlado. Se é o paciente, é um ciclo assistido. Correto? Bom, e o ciclo espontâneo é aquele que o paciente faz o quê? O disparo, e o paciente também tem controle sobre toda a fase inspiratória. É o meu paciente que controla, então, o fluxo, o volume e duração do tempo inspiratório. Então, ele tem um controle muito maior sobre a inspiração, né? Normalmente utilizamos ciclos espontâneos como em pacientes que estão em desmame ventilatório. Tá? O mais comum é usar pressão de suporte ventilatório, né? Talvez aí mais para frente aí façamos uma aula só de pressão de suporte ventilatório. Lembrando que o intuito aqui é ensinar vocês a colocar esse mente na ventilação mecânica. Então, o mais importante é aprender o quê? Muito bem, esse estilo controlado a volume inicialmente, que didaticamente para aprender é melhor aprender o volume, que aí você entende tudo, né? E depois você vai aprender a assistir controlado a pressão. Né? Tem uma tendência grande hoje em dia da maioria dos CTIs aí estarem ventilando muito mais a pressão do que a volume, né? Mas é interessante aí a gente aprender noção dos dois tipos, né? Tem paciente que vai adaptar melhor ao volume, tem paciente que vai adaptar melhor à pressão, enfim. Né? Esses dois modos, né, ventilatórios aí são indispensáveis aí ao nosso manejo dos pacientes críticos. Bom, ciclo respiratório define o modo básico. Então, quando você vai ligar o respirador, você tem que colocar o modo que o meu paciente vai, que o respirador vai estar, né?
Então, tem aquele modo ventilatório que você vai colocar no paciente. Então, temos o modo controlado. O modo controlado, ele permite o quê? Ciclos, basicamente, o quê? Controlados. Né? Quem faz o disparo, então? Respirador. Quem comanda a fase inspiratória? Respirador. Então, no modo controlado, não existe sensibilidade. Esse comando de sensibilidade não existe no modo controlado. Por quê? Não importa que o meu paciente esteja fazendo um esforço, né? O respirador só vai entrar com uma o quê? Frequência respiratória fixa, com um disparo a tempo. O que é isso? Se eu coloquei 10 incursões por minuto, só vai fazer 10, mesmo que o paciente tenha 20 de esforço. Né? Então, ele vai fazer o quê? Um disparo a cada 6 segundos. Se eu coloquei 15, meu respirador vai fazer um disparo a cada 4 segundos. Ah, meu paciente está fazendo um esforço a cada 2 segundos. Não importa, ele vai ficar no seco. Vai dar tipo aquela gaspiada no respirador. E ele só vai entrar na próxima. Isso gera uma grande assincronia paciente-ventilador. Tanto é que é um modo muito em desuso atualmente. Né? Não damos a opção a não iniciar no modo controlado em geral. Né? De certa forma, aqueles pacientes nossos que estão muito sedados, né, estão no modo assistido controlado, mas estão muito sedados, não tem nada ventilatório, né, eles, de certa forma, estão no modo controlado. Por quê? Porque eles só estão fazendo ciclos controlados, não tem nada ventilatório, vai basicamente fazer, né, as incursões que nós programamos. Então, fica um disparo aqui, a tempo. Depois de um determinado tempo, o respirador dispara. Bom, esse é o modo, né, que vocês têm que saber, vocês têm que conhecer, que é o modo assistido controlado. Né? É o modo que vocês mais vão utilizar, né? O modo que a gente acabou de entubar um paciente, é o modo que a gente coloca esse paciente. Bom, no modo assistido controlado, ele permite ciclos tanto assistidos, ou seja, disparados pelo paciente, quanto ciclos controlados, que é quando o meu paciente não dispara, e aí quem tem que entrar é o respirador. No modo assistido controlado, então, nós temos um ajuste de quê? De sensibilidade, né? O respirador não adivinha. Né? O respirador tem que perceber que o paciente está fazendo um esforço respiratório, e aí para ele entrar. Então, esse ajuste é um ajuste de sensibilidade. O meu respirador pode detectar isso baseado na pressão, uma pressão negativa, normalmente colocamos -1, -2 centímetros de H2O. Quando isso acontece no circuito, o respirador percebe que o paciente está fazendo uma incursão, mesmo que fraca, né? E o respirador entra atrás para fazer a fase inspiratória. E temos também a sensibilidade, né, a fluxo. Normalmente colocamos 1 a 2 litros por minuto. Tem respirador que ajusta isso a fluxo. Tem uns que dão as duas opções. O que é isso? Na hora que o paciente faz um fluxo de ar também, porque ele fez uma incursão pequena, o respirador percebe e ele vai o quê? E entra para a fase inspiratória. Quando o paciente não entra, não tem drive ventilatório, aí ficam ciclos o quê? Controlados, que é iniciado pelo respirador. Uma vez que o meu paciente pode aumentar a frequência respiratória, se ele tiver, né, fazendo um drive maior do que eu coloquei, a frequência respiratória no modo assistido controlado não é fixa. Né? Então, por exemplo, no respirador, eu coloquei 15 de frequência respiratória, mas às vezes você vê lá, o paciente está fazendo 20. Né? Então, nos respiradores, normalmente tem uma frequência respiratória, que normalmente fica lá embaixo nos parâmetros, que é o que eu coloquei. E o outro é uma tela normalmente do lado ou em cima, né? Lá no display, fica o quê? Fica o quanto de frequência respiratória é o real que ele está fazendo por minuto. Se ele está fazendo mais do que eu coloquei, é porque, com certeza, ele está entrando com ciclos o quê? Assistidos, né?
O tempo inspiratório, de certa forma, ele é fixo. Tá? O tempo inspiratório ele é fixo. Né? Tanto no modo assistido controlado a volume, em que nós colocamos o quê? Que manda é o volume corrente que entra, depois ele cicla para a expiração. Mas o tempo inspiratório é fixo porque isso depende muito do volume corrente que eu coloco, né? e do fluxo de ar que entra para os pulmões. São dois comandos, né? Aqui, ó. Volume corrente e o fluxo. Né? Isso determina o quê? O meu tempo inspiratório. Né? Para aquele determinado volume corrente, para aquele determinado fluxo que eu programei, o fluxo tempo inspiratório é fixo, independente da frequência respiratória do meu paciente. Isso faz, então, com que meu tempo expiratório seja o quê? Extremamente variável no assistido controlado. Tá? Então, eu falei aqui que é o método preferido para o início da ventilação. Aqui eu vou fazer um esquema que eu gosto de fazer, né, que aí fica mais fácil de entender. Né? Por exemplo, né, se o meu paciente tem uma frequência respiratória de 20, né? Se o meu paciente tem uma frequência respiratória de 20, meu paciente vai ter o quê? 3 segundos para um ciclo respiratório. Correto? 60 dividido por 20, 3 segundos. Então, vou colocar aqui, ó, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para um ciclo. Digamos que para o volume corrente que eu coloquei, para o fluxo que eu coloquei, né, eu preciso de quê? De 1 segundo para fazer a fase inspiratória. Então, consequentemente, sobrou o quê? 2 segundos para a expiração. Ficou aqui com uma relação 1:2. Digamos que eu tenho um paciente em que a frequência respiratória dele foi para 15. Então, ele tem o quê? 4 segundos para um ciclo. 4 segundos para um ciclo. O tempo inspiratório para esse volume corrente, para esse fluxo, não muda. Né? Para colocar esse mesmo volume corrente nesse fluxo, eu preciso do mesmo 1 segundo. Só que sobraram o quê? 1, 2, 3 o quê? Segundos para expiração. Então, esse paciente ficou com uma relação 1:3 segundos. Né? Então, fazendo com que, dependendo da frequência respiratória, né, o tempo expiratório seja o quê? Variável. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil? Inspirar ou expirar? Inspirar ou expirar? Ó. Inspirem profundo. Expirem profundo. Muito mais fácil é inspirar, que inspirar é ativo. Então, uma relação in-ex, normalmente vocês têm que procurar sempre a fase expiratória maior do que a inspiratória em relação a tempo. Porque senão pode começar a gerar o quê? O ar que entra pode não conseguir sair. E isso gerar uma coisa deletéria, muito deletéria, que até mata, chamado o quê? Autopipe. Então, esse é o modo que vocês mais vão usar, o modo assistido controlado é a preferida para o início da ventilação. Modo SIV, ventilação mandatória intermitente sincronizada, é aquela que permite ciclos assistidos, ciclos controlados e ciclos espontâneos. Então, como é que é? Você coloca uma frequência respiratória, por exemplo, 10. Em 10 ciclos respiratórios, em 1 minuto,
o meu paciente vão ser os chamados ciclos programados. Eles vão ser, então, 10 ciclos assistidos, se o paciente entra, ou controlados, se o paciente não está entrando. E se o meu paciente faz ciclos adicionais, mais do que os ciclos programados, por exemplo, eu programei 10, mas meu paciente tem esforço respiratório, está fazendo 20 de frequência respiratória, esse ciclo adicional, esses 10 ciclos adicionais vão ser ciclos o quê? Espontâneos, em que o paciente vai ter o controle total aí, né, da inspiração e não mais o respirador. Só lembrando que tanto no assistido quanto no controlado, né, a fase inspiratória quem faz é o ventilador. Né? A única diferença é que assistido o disparo é o paciente, no controlado o disparo é o ventilador. É utilizado para desmame, mas atualmente um pouco em desuso. Tem um modo CPAP, né, que é a pressão positiva contínua das vias aéreas, né, o modo CPAP, né, permite apenas ciclos espontâneos, mantendo a pressão média positiva das vias aéreas. Né? Então, nesse modo sozinho, CPAP, que em ventilação mecânica, né, eu tenho que falar aqui, mas não se usa muito CPAP sozinho na ventilação mecânica, ele mantém aquela pressão positiva contínua. Por exemplo, eu coloquei 10 de CPAP, ele mantém aquela pressão de 10. Então, na inspiração, como é espontânea, ficaria uma pressão inspiratória menor, né? Um pouquinho menor, né? E na expiração, uma pressão que é um pouquinho maior. Só que, na maioria das vezes, a gente não usa o modo CPAP sozinho. Normalmente, a gente usa CPAP com uma pressão de suporte, seria o modo PSV, em que na inspiração tem uma pressão de suporte para o meu paciente fazer essa inspiração. Correto? Então, na maioria das vezes, a gente usa, né, essa pressão de suporte. E aí a CPAP, né, essa pressão contínua, funciona como se fosse uma PIP. É a pressão expiratória. Mas mais para frente a gente conversa aí sobre esses modos CPAP, modos espontâneos, PSV, né, modos de desmame. Né, quando sozinho, CPAP sozinho, pressão inspiratória menor que a expiração. Mas normalmente a gente faz CPAP com pressão de suporte, né, na inspiração, e aí a pressão inspiratória maior. Sobre os modos de controle, né? Então nós podemos ter uma ventilação volume controlada, né, em que o paciente, quando ele está, por exemplo, no assistido controlado a volume, o volume que é o modo de controle, né, o que eu tenho que entender? Que meu paciente vai fazer uma ciclagem a volume. Então, eu ajusto o volume corrente do meu paciente, por exemplo, 400 ml de volume corrente. Na hora que o respirador chegar lá no 400 ml, ele cicla para quê? Ele faz a ciclagem para expiração. Só lembrando, ciclagem é a passagem o quê? Da inspiração para a expiração. A ventilação volume controlada faz uma ciclagem a volume. Tá? Bem intuitivo isso. Na hora que chegou no volume que eu coloquei, no volume corrente que eu coloquei, ele cicla para a expiração. Aqui. Né? E o que é pré-determinado? Né? Pré-determinado fluxo inspiratório, que você é um parâmetro que a gente ajusta, por exemplo, na assistido controlado a volume, né? E o volume corrente que a gente vai colocar. Né? Normalmente o fluxo inspiratório a gente coloca de 30 a 60 litros por minuto.
E o volume corrente, a gente vai falar de volume corrente. Volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso predito, de peso ideal para essa altura. Tá? Só lembrando, né, atualmente em tempos de Covid, né, ventilação protetora na sala, a gente fala de volumes ainda mais baixos, 4 a 6 ml por quilo de volume corrente. Tá? Guardem isso aí. Só lembrando que, então, fluxo inspiratório, volume corrente, isso vai gerar um determinado quê? Tempo inspiratório para o meu paciente. Tá? Alguns respiradores, a gente coloca o volume corrente e o fluxo inspiratório, e isso gera já um tempo inspiratório para o meu paciente. Né? Tem alguns respiradores que a gente põe para ventilar volume, e aí a gente vai acabar indiretamente mexendo no fluxo, mas mexendo lá no ins do paciente. Tá? Só pensar, né? Se o volume corrente é o mesmo, né? Se eu diminuir a inspiração e aumentar a expiração, o que ocorre com o fluxo? O que ocorre com o fluxo? O fluxo do meu paciente, como tem um menor tempo inspiratório, o fluxo vai o quê? Aumentar. Se eu faço o contrário, aumento um pouco a fase inspiratória, diminuo a fase expiratória, né? Aumentou o tempo de inspiração, meu fluxo vai o quê? Diminui. E nós temos que ficar de olho na consequência, né? Quando nós estamos ventilando. Deixa eu apagar aqui. Mais fácil. Quando nós estamos ventilando a volume, nós estamos dando os parâmetros de volume, né? E aí a consequência disso, né, o respirador só vai parar na hora que der o volume que você determinou. E aí tem uma grande consequência, né, que a gente não ajusta, é consequência do que a gente colocou de volume, essa complacência, resistência desse pulmão. Como consequência, nós temos que ficar de olho na pressão de vias aéreas. Isso tem um contexto grande, né? Atualmente, nós sabemos que não devemos fazer uma pressão de via aérea muito elevada. Isso está associado a barotrauma, isso está associado a pior desfecho, enfim. Nosso mais alto grau de pressão de via aérea costuma ser uma pressão de platô, mais para frente a gente fala o que é isso. No máximo de 30 centímetros de H2O. Tá? Acima disso é altamente deletério para o meu paciente. É óbvio que o ideal é até manter, né, menor, a pressão de platô o menor possível. Só lembrando aí que a pressão de vias aéreas depende da impedância, né, do sistema, que é impedância, né, um conjunto representado é o pulmão do meu doente, né, como é a impedância dele, né, em relação à complacência, né, vocês sabem o que é o conceito de complacência? Né, um pulmão bem complacente é aquele que precisa de pouca pressão para fazer um volume grande no pulmão. É como se fosse o pulmão sadio de vocês. O pulmão doente, congesto, com pneumonia, né, com patologia pulmonar, costuma ter uma complacência ruim. Para aumentar, para entrar pouco em volume corrente, precisa de altas pressões, né, o famoso pulmão duro. Né? E depende também, impedância também está o contexto de resistência. Né? Quanto maior a resistência, maior a pressão de vias aéreas. Por exemplo, paciente fazendo broncoespasmo. A pressão de vias aéreas também depende do fluxo. Né? Quanto maior o fluxo, maior a pressão das vias aéreas. Pensa numa bexiga enchendo. Né? Mesmo que você chegue no mesmo tamanho de bexiga,
que você acha que vai trazer mais pressão dessa bexiga? Uma que você vai lentamente enchendo, ou uma que você faz assim, ó. Obviamente, a que você colocou maior fluxo vai ter maior pressão de via aérea, né? Mas o que você colocou maior fluxo, você também diminuiu o quê? O tempo inspiratório, porque entra o ar num fluxo maior para o mesmo volume corrente. Tá? Quanto maior o volume corrente que você coloca, também maior a pressão de via aérea, né? Eles são diretamente proporcionais à pressão e volume corrente. Bom, e temos a ventilação-pressão controlada, né? O que normalmente a maioria dos pacientes no CTIs vocês vão ver ventilação-pressão controlada. O grande lance de entender ventilação à pressão, assistido controlado à pressão, é que a ciclagem da assistido controlado à pressão, ele não é a pressão, né? Assim, intuitivamente, né? Pelo menos eu pensava assim, né? Já que é assistido controlado à pressão, ele cicla a fase expiratória na hora que é a determinada pressão X que eu coloquei, na hora que chega lá vai para a expiração. É isso? Não, está errado, né? Aquela pressão que eu coloquei no assistido controlado à pressão, aquela pressão da via aérea acima da PIP, aquela pressão controlada, por exemplo, o paciente que tem uma PIP de, sei lá, de 5 e eu coloquei uma pressão controlada de 15, né? Então a pressão de PIP vai lá a 20, essa pressão chega logo no início da inspiração. Então, por exemplo, aqui uma curva de pressão versus tempo, né? Aqui na PIP, né? E aí começou a inspiração logo aqui no início, né? Ele já chega naquela aqui é a pressão que eu coloquei, né? Para o meu paciente chegar. Logo aqui no início da inspiração, aqui a inspiração, o meu paciente já chega nessa pressão. E ele mantém essa pressão de via aérea por um determinado tempo. Depois que passou aquele tempo determinado, que ele cicla para quê? Para a expiração. Então, a ventilação, pressão controlada, é uma ciclagem não a pressão, mas é uma ciclagem sim a tempo, ao tempo inspiratório. Tá? E o tempo inspiratório normal, a maioria dos pacientes que ventilam a pressão, guardem aí, costuma ser de 0,9 a 1,2 segundos. O paciente fica bem adaptado aí. Quando a gente falar de assistido controlado a pressão, a gente vai esmiuçar aí essa relação aí de tempo inspiratório. Então, por enquanto, guardem que ventilação, pressão controlada, a ciclagem é a tempo. Então, ventilação, pressão controlada traz pré-determinado a pressão inspiratória que eu coloquei e o tempo inspiratório. Mais uma vez, a ciclagem é a tempo, a esse tempo inspiratório. Como consequência, né, dessa pressão inspiratória, desse tempo inspiratório que eu coloquei para o meu paciente, nós temos o quê? A consequência é o volume corrente e o fluxo inspiratório. Então, mas fique de olho no seguinte, para ver se essa pressão inspiratória que a gente colocou, se esse tempo inspiratório que a gente colocou, está dando o volume corrente adequado para o meu paciente. Tá? Então, aqui a minha preocupação fica sendo quanto está esse volume corrente. Né? Será que esse volume corrente está muito baixo? Eu estou, então, tendo uma tendência de hipoventilar meu paciente? Ou, nos tempos atuais, né? Então,
assim, não tem tanta diferença ventilar volume, uns vão ficar melhor volume, outros a pressão, mas nesses tempos de Covid, né, uma grande preocupação, você colocou para ventilar a pressão, para não dar uma pressão muito elevada de via aérea, mas você não está preocupado para ver se esse volume corrente que você deu, né, que foi consequência dos parâmetros que você colocou, não está muito alto. Lembrando que na SARA, volume corrente, não importa se está volume controlado ou pressão controlada, tem que estar em torno de 4 a 6 o quê? ml por quilo. Certo? Então, aos poucos eu estou dando aí as definições, essas informações aí essenciais, mas também eu gosto sempre aí tentar aí já, mesmo no início, já correlacionar com a prática clínica. Então, essa consequência seria o volume corrente, né? O fluxo inspiratório também, na pressão controlada, eu tenho que, né, vai depender também quanto de volume vai entrar e qual fluxo inspiratório vai fazer, também vai depender da impedância do sistema, como que está a complacência e a resistência do sistema. Se a complacência está boa, né, eu vou precisar de pouca pressão inspiratória para fazer um determinado volume corrente. Né? Lembrar que o volume corrente também, então, depende o quê? Da fase inspiratória, o quê? Do tempo inspiratório e da pressão inspiratória que a gente colocou. Certo? A gente vai conversar bastante aí de ventilação pressão controlada numa aula específica de ventilação pressão controlada. Então, aí, para acabar, né, já temos aí 40 minutos de aula, sedimentando aqui os principais modos ventilatórios, né, os dois principais que vocês vão ter que aprender, principalmente assistido controlado a volume e assistido controlado a pressão. Mas vamos lá. No modo assistido controlado a volume, como que é? Quem faz o disparo? Hein? Quem que faz? Falem aí. Isso aí, ó. O disparo pode ser feito ou pelo paciente ou pelo ventilador, né? Como está aqui, ó, é modo assistido controlado. Se o paciente está entrando, é um ciclo que é assistido. Se é o ventilador que está disparando, é um ciclo controlado. A fase inspiratória, quem comanda, quem que é? É o ventilador. Não importa se foi o paciente ou o ventilador que fez o disparo. A fase inspiratória, quem comanda é o ventilador. E a ciclagem do assistido controlado, a volume, a ciclagem a volume. Isso aí, intuitivamente, o volume. Expiração sempre é o quê? Sempre passivo. Assistido controlado na pressão, o disparo também pode ser feito pelo paciente ou pelo ventilador. Quem comanda a fase inspiratória? Ventilador. E aí, aqui o grande segredo do assistido controlado na pressão, vamos lá, vamos ver se não esqueceram, vamos escutar eu falando isso direto, né? No assistido controlado na pressão, é uma ciclagem a tempo, ao tempo inspiratório que eu coloquei como ajuste da ventilação mecânica assistido controlado na pressão. Depois desse tempo pré-determinado, normalmente é de 0,9 a 1,2 segundos, meu paciente passa da fase inspiratória para a fase expiratória. Tá? Então, mais uma vez, ciclagem a tempo. Os modos espontâneos, pressão de suporte ventilatório. Quem faz o disparo? Sempre o paciente. Quem comanda a fase inspiratória, então, comando muito maior, é o paciente, ele que comanda aí o fluxo respiratório.
né, ele comanda essa duração dessa inspiração e, consequentemente, né, também depende aí do pulmão dele, né, vai dar aí quanto de frequência respiratória e quanto de volume de corrente vai estar dando. Lógico que dentro das capacidades aí do momento do paciente. E aí aqui eu não vou entrar em maiores detalhes nisso, né, para não enrolar a cabeça de vocês nesse momento, né, a pressão de suporte ventilatório tem uma ciclagem a fluxo. Quando chega num fluxo, num determinado fluxo, normalmente aí em torno aí de 15, 20, 25% do máximo de fluxo para dar pressão de suporte, ela cicla para expiração. É um pouquinho mais complexo de entender. Mas, por enquanto, fiquem com assistido controlado a volume, assistido controlado a pressão, assistido controlado a volume, ciclagem a volume, assistido controlado a pressão, a ciclagem a tempo, 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 tempo. Certo, galera? Espero aí ter ajudado bastante vocês, tá? Ajudando aí a vocês entenderem ventilação mecânica, né? Eu acho que o intuito final aí de vocês assistirem melhor aí os pacientes de vocês. Um grande abraço aí para vocês, né? E logo aí espero aí colocar aí mais aulas do VMIT no ar.